Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo de leitura de provérbios. Já quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Hoje, continuando a leitura de Provérbios capítulo 21, do versículo 11 em diante, que diz assim: quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E quando o sábio é instruído, o ignorante recebe conhecimento. Olha que interessante. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Então, é o efeito indireto do castigo e da instrução. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna-se sábio. Então, o zombador, né? Ali fala o zombador, aqui nessa outra tradução fala o escarnecedor. Então, quando ele é castigado, o simples que está de fora, ele, de ver a repreensão do outro, ele acaba aprendendo, né? É o efeito indireto do castigo. O simples acaba se tornando sábio, porque ele não vai fazer aquilo. Ele vê o resultado, ele vê que o castigo não é interessante e ele acaba evitando isso. Então ele se torna sábio em ver a experiência do outro. Olha só o que diz a continuação. E quando o sábio é instruído, o ignorante recebe conhecimento. Então, o sábio, ele pode ser ignorante em alguma coisa, quando ele é instruído, ele alcança conhecimento, né? Ele alcança conhecimento. E aquele que está observando também de fora acaba alcançando conhecimento, né? Mesmo que é ignorante aqui do assunto, né? Então, quando ele ouve a instrução, ele acaba se tornando, recebendo conhecimento. Então é bem interessante que nós temos que aprender o tempo inteiro, né? Não tem como não aprender. E às vezes a gente vê a experiência de pessoas que passaram por alguma situação e aquilo ali faz com que nós venhamos adquirir conhecimento, venhamos nos tornar sábios, né, em algumas situações. E o interessante é que quanto mais a gente vai envelhecendo, né, a gente vai adquirindo mais sabedoria. Por quê? A gente começa a observar mais, né? Aquele ali tomou prejuízo, então não vou por aquele caminho. Aquela pessoa fez isso de errado, ou fez aquilo de correto, e aí você vai adquirindo conhecimento. Olha só o que diz o 12. O justo observa a casa do ímpio, como os ímpios são derribados até a ruína. Olha só que interessante. O justo observa o que faz cair. O justo observa a casa dos ímpios e o que faz cair na desgraça. Então, o justo observa a casa do ímpio e o que faz ele cair em desgraça. Isso aqui é interessante. É uma continuação, né, do outro versículo. O justo aprende com a experiência dos ímpios. Então, é o que eu acabei de falar. Quanto mais você envelhece, mais você acaba... você fica mais lento, né, muitas vezes nas suas decisões, porque você começa a observar mais. Você ora, né, você fala: Senhor, é esse o caminho que eu preciso pegar? Me mostra qual que é o melhor caminho. E aí você acaba se tornando mais lento nas suas decisões, mas na realidade é por isso, porque a experiência te leva a isso, né? Você acaba observando mais. Fulano errou ali, aquela pessoa errou ali, então eu não posso
pegar esse caminho. E aí você demora um pouco mais nas decisões, só que você toma uma decisão assertiva, né? Isso é o que nós precisamos. Olha só o que diz o 13. Quem fecha o seu ouvido ao clamor do pobre, um dia também clamará e não será ouvido. Olha o que diz aqui a outra tradução. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Então, olha só, todos os homens têm oportunidade de fazer beneficência e, por meio dela, serem motivos de glorificação de Deus, a fim de que possam garantir um futuro sem necessidade. Então isso aqui é muito interessante. E às vezes você não abençoa, você acaba fechando os seus ouvidos, né, para o clamor de pessoas, porque a gente ouve muita coisa ruim, muita coisa errada nesse sentido. Só que nós temos que fazer, né? Por quê? Porque se fala de nós, né? Da nossa generosidade, né? Então você tem que abençoar. Tem uma outra passagem, um outro versículo de Provérbios também que fala assim que se você não ouvir o clamor do necessitado, as bênçãos do Senhor são, né, bloqueadas, você cancela as bênçãos do Senhor. Foi um vídeo que eu fiz, acho que semana passada. Então, não interessa se você, eu doei lá para aquela instituição e a administração foi ruim, as pessoas não abençoam ninguém, é só em benefício próprio. Aí já não é problema seu, mas você fez a sua parte, né? Você abençoou. Ou se não, tira uma parte e abençoa alguém, mas sempre esteja abençoando alguém, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida. O nome de Deus, né? Olha só, todos os homens têm a oportunidade de fazer beneficência e por meio delas serem motivos de glorificação de Deus, a fim de que possam garantir um futuro sem necessidade. Então, é para você mesmo, para você garantir um futuro sem necessidade, né? Quanto mais você abençoa, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então, é melhor você ter para doar. Isso é muito bom. Então, a partir do momento que sai da sua mão, a responsabilidade já não é mais sua, é daquela pessoa que recebeu em administrar. Amém? Olha só o que diz o 14. O presente dado em segredo pacifica a ira. E a dádiva que se esconde no seio acalma a maior indignação. Então, o poder das surpresas que surpreende e acalma. Isso aqui é interessante, presente, né? Às vezes a gente precisa dar presentes, né? E aqui diz que dado em segredo, olha só, o presente dado em segredo pacifica a ira, né? Pacifica a ira. E a dádiva que se esconde no seio acalma a maior indignação. Então, o poder da surpresa que surpreende e acalma. Quando se faz justiça, o que diz aqui a outra tradução aqui, o presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Então, às vezes a gente precisa entregar presentes. Isso aqui é demais, né? Provérbios fala de tudo, né, irmãos? Então, às vezes você precisa entregar
um presente, você precisa se lembrar de alguém para que venha acalmar alguma situação. Então isso aqui é sabedoria. Então nós precisamos saber disso, né? O interessante é que eu lembrei aqui agora, o amor ele não é só de palavras também, né? Às vezes você precisa trazer algum presente, às vezes ele precisa vir acompanhado com algo, né? Entregado em silêncio, tranquilo, sem mostrar nada para ninguém, sem tirar uma selfie, sem querer se aparecer. Não, traz em segredo, né? Um presente. E é interessante. Então, só dizer, só falar, né? Não é interessante. Às vezes precisa vir acompanhado com alguma coisa, né? Isso aí é sabedoria, né? E acalma a ira. Olha só o que diz: acalma a ira e o poder da surpresa que surpreende e acalma a ira. O presente dado em segredo pacifica a ira, e a dádiva que se esconde nos seios acalma a maior indignação. Então, às vezes, a indignação tem que ser acalmada com um presente. Amém? Vamos ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Que Deus abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.